Fala, massa botafoguista! Estamos aqui juntos novamente para contar a história de mais um confronto do nosso glorioso pelo Campeonato Estadual. Neste domingo, Botafogo e Boa Vista vão se enfrentar e pela primeira vez essa partida vai ser realizada fora do estado do Rio de Janeiro. A partida ocorrerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas desde quando nós temos esse confronto? Quando foi a primeira partida? Quem ganhou mais? Vamos saber um pouquinho dessa história? Então vamos rodar a vinheta, que a partir de agora tem muita história pela frente. Botafogo e Boa Vista, eles se enfrentam desde o ano de 1987. Aí você vai me perguntar, ué, historiador, mas o Boa Vista é tão antigo assim? Talvez com o nome de Boa Vista, alguns vão se lembrar de confrontos mais recentes, mas quem for mais antigo vai se lembrar que, principalmente nos anos 90, o Botafogo enfrentou diversas vezes o Barreira de Bacaxá, que na verdade é a mesma equipe do Boa Vista. Ocorreu uma mudança no nome deles nos anos 2000, e com isso o então Barreira de Bacaxá passou a se chamar Boa Vista. O primeiro confronto entre essas equipes ocorreu no ano de 1987. Foi uma partida amistosa ocorrida em Saquarema e que terminou com um empate sem gols. Se nós formos pegar esse confronto no total, somando os confrontos entre Botafogo e Barreira e Botafogo e Boa Vista, nós tivemos ao todo 24 partidas. Nessas, o Botafogo venceu 13 vezes, empatou 7 e foi derrotado em 4 ocasiões. Nós marcamos ao todo 52 gols e sofremos 29. O maior artilheiro da história de todo o confronto, somando Botafogo contra Barreira e Botafogo contra Boa Vista, é Bentinho. Quem é que lembra dele? O Bentinho, lá dos anos 90, chegou no Botafogo em 1996 e saiu no início de 98, envolvido na transação que trouxe Sérgio Manuel de volta. Pois bem, o Bentinho, que atuou nos anos de 1996 e 1997, marcou 5 vezes em partidas contra o então Barreira de Bacaxá. Se nós formos nos ater apenas aos confrontos Botafogo contra Boa Vista, nós temos 2 artilheiros. O primeiro, o Washington Sebastião Louco Abreu, todos nós conhecemos e amamos, que marcou 3 vezes. E o segundo, para surpresa da maioria, é o Fernandes. Sim, o Fernandes, o leão dos treinos lá no China Park. Então, o Fernandes ele também marcou 3 vezes e é um dos artilheiros se nós formos contar apenas os confrontos entre Botafogo e Boa Vista. Nesses confrontos, o primeiro valendo pelo Campeonato Estadual ocorreu no ano de 1995 e foi logo na estreia do Botafogo no campeonato. 1995, um ano inesquecível para nós, o Botafogo ainda engatinhava na primeira rodada do estadual, o ataque ainda era formado por Túlio e Guga, o Botafogo enfrentou o Barreira em Caio Martins e venceu por 5-2. O detalhe é que o Barreira, naquela ocasião, ele tinha um time formado por jogadores extremamente veteranos, como, por exemplo, estavam no elenco e participaram daquela partida, sejam entrando no início, seja entrando no decorrer da partida, jogadores como Andrade, que fez sucesso, foi campeão brasileiro por Flamengo e por Vasco, o Cristóvão Borges, que atuou até pela seleção brasileira, e Adílio, que também foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Flamengo. Além de Adilson Heleno também, que foi um jogador que fez certo sucesso no final dos anos 80. Todos esses jogadores, eles atuaram nesse primeiro confronto válido pelo Campeonato Carioca, que ocorreu em 1995, na primeira rodada. Na primeira rodada do retorno da primeira fase do estadual de 1995, Botafogo e Barreira voltaram a se enfrentar novamente.
E aí ocorreu uma nova vitória do Botafogo e uma nova goleada. 4-0 com 3 gols de Narcísio. E essa daí ocorreu no sábado de carnaval, lá na cidade de Bacaxá. No ano seguinte, que 1996, pelo estadual, ocorreu então a maior goleada de todo o confronto, né? Se nós formos somar todo o confronto, Botafogo contra Barreira, Botafogo contra Boa Vista, a maior goleada ocorreu pelo primeiro turno do estadual de 1996, a Taça Guanabara. O Botafogo fez 7-1 naquela ocasião. E o grande destaque foi Bentinho. O Bentinho, ele acabou marcando 3 vezes naquele confronto, pavimentando ali o caminho para se tornar o maior goleador destes duelos entre Botafogo e Barreira e depois, posteriormente, Botafogo contra Boa Vista. Ainda naquele mesmo ano, no segundo turno na Taça Rio, ocorreu um empate por 2-2, que foi a primeira vez que o Botafogo deixou de vencer esse adversário em partidas válidas pelo campeonato estadual. Aquele empate, ele praticamente tirou do Botafogo as chances de conquistar o título estadual, o que acabou sendo uma grande frustração, dado-se o fato de que nós vínhamos de conquista de Campeonato Brasileiro e Taça Cidade Maravilhosa. No ano seguinte, que foi o ano de 1997, ocorreu o último confronto entre Botafogo e o então Barreira de Bacaxá. A equipe comandada por Joel Santana manteve o 100% de aproveitamento na competição, que foi aquela marca esplendorosa que nós conseguimos de 13 vitórias seguidas. A vitória foi construída com um placar de 6-2. E ali Bentinho fez mais 2 gols, pavimentando assim o caminho para se tornar o maior goleador desse confronto. Após isso, ambas as equipes só voltariam a se enfrentar 10 anos depois. E aí sim, o confronto já era entre Botafogo e Boa Vista. E esse confronto, que ocorreu pelo estadual de 2007, pela última rodada da Taça Guanabara, certamente foi o mais emblemático de todos eles, pois o Botafogo precisava de uma vitória e, dependendo do resultado, que inclusive nos favoreceu, que foi uma vitória do Madureira sobre o Flamengo, até mesmo um empate seria capaz de classificar o Botafogo. Mas ele acabou derrotado por 3-2 de virada pelo Boa Vista em pleno sábado de carnaval, partida realizada lá no Elci Rezende, na cidade de Bacaxá. Aquilo dali gerou uma revolução interna dentro do clube, obrigou a chegada de reforços. O Botafogo se reforçou na lateral esquerda, por exemplo, com a chegada do Luciano Almeida, e a partir dali o Botafogo engrenou na temporada e passou a ter diversas boas atuações ainda dentro daquele campeonato estadual, onde nós conquistamos a Taça Rio e acabando sendo vice-campeões. A primeira vitória do Botafogo sobre o Boa Vista com essa nomenclatura, ela ocorreu apenas no ano de 2009. E ela foi um ótimo cartão de visitas para um jogador que chegou cheio de desconfiança na equipe, que foi Michael Suel. Na abertura do campeonato, em partida realizada também em Bacaxá, o Mago marcou 2 vezes e com isso fez com que o Botafogo iniciasse o certame com a vitória por 2-1. E o Botafogo acabaria conquistando a Taça Guanabara, aquela equipe comandada pelo técnico Ney Franco. Nesse confronto também é válido nós lembrarmos que desde o ano de 2014 que nós não somos derrotados pela equipe de Bacaxá. Naquele ano, numa atuação tenebrosa do zagueiro Mário Risso, lembram deles, uruguaio? Pois é, foi aniversariante dessa semana. Mário Risso teve uma atuação muito ruim, entregou o ouro e o Botafogo acabou derrotado por 2-1 em partida disputada lá em Bacaxá. O nosso gol foi do Zé Badios. O último confronto entre ambas as equipes ocorreu na abertura do estadual do ano passado. Quem se lembra, numa terça-feira à noite, o Nilton vazio ali, por volta de 2.000 pessoas no estádio, Botafogo e Boa Vista empataram por 1-1. O nosso gol foi marcado por Carlinhos. E essa partida também ela ficou marcada pela grave contusão do Rafael, lateral direito,
que ficou fora durante boa parte daquela temporada, e do próprio Carlinhos, que nunca mais atuou com a nossa camisa a partir daquela data. E aí, gostaram do conteúdo? Gostaram da história desse confronto? Nós estamos aqui a cada rodada relembrando sempre a história desses confrontos que o Botafogo terá, não só durante o estadual, como também Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, durante toda a temporada. Se está gostando do conteúdo, quer sugerir melhorias, siga o Botafoguista e siga o Historiador Alvinegro e deixe a sua sugestão, a sua opinião. Nós estamos sempre abertos para poder melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês. Os endereços estão aqui embaixo, tanto do Botafoguista como do Historiador Alvinegro. O Botafoguista no YouTube, o Botafoguista no Twitter e o Historiador Alvinegro no Twitter e no TikTok. Um grande abraço para todos e bom jogo para nós!